Nunca desista da sua família. Este é o assunto que eu quero tratar com você. A sua família é o seu maior e melhor patrimônio. Merece o maior investimento da sua vida. Você pode ter todas as conquistas da vida, mas se você perde a sua família, suas vitórias têm gosto de cinza. Sua família é muito preciosa. Isso não significa que ela não tem problemas ou defeitos. Você não ama a sua família porque ela é muito virtuosa. É porque é a sua família. Apesar dos problemas, é a sua família. E você precisa lutar por ela. Então, eu quero tratar desta temática com você à luz de 1 Samuel capítulo 30. Esse texto retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei, o genro é o sucessor do rei. O sogro é Saul, o genro é Davi. O sogro está louco. O genro é o homem segundo o coração de Deus. Saul perdeu o equilíbrio emocional quando percebeu que na música popular cantada pelas mulheres de Israel, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Isso desarticulou a saúde emocional de Saul. E ele, tomado por ciúmes e ódio, persegue o seu genro cerca de 10 anos, ininterruptamente. E Davi, para escapar da morte, do cerco dos soldados de Saul, precisa fugir para os desertos, para as cavernas, para os antros da terra, dormindo ao relento, vivendo sobressaltado. E agora, sem poder mais fugir no território de Israel, porque para todo lado que ele vai, há um levante contra ele, busca asilo político no território do próprio inimigo, em território filisteu, passando a imagem de que ele estava virando a casaca, mudando de lado, se unindo aos filisteus para lutar contra Saul. Nesse tempo, Davi usa uma máscara, vive uma mentira, vive um engodo. Ele passa a imagem para o rei Aquis, rei filisteu, de que ele está do lado dos filisteus, guerreando as guerras dos filisteus, mas na verdade ele está lutando as suas próprias guerras. Quando então ele é convocado pelo rei filisteu para ir à frente do exército filisteu, para guerrear contra Israel, e Davi está numa sinuca de bico, num beco sem saída. Porque se ele não vai com o exército filisteu, a máscara vai cair. Se ele vai à frente do exército filisteu, ele é um traidor da pátria. Quis a providência divina, entretanto, que os príncipes filisteus, não confiando em Davi, na contramão da vontade do rei Aquis, exigem que o rei dispense Davi, entendendo que Davi é israelita e guerreiro. E no aceso da batalha poderia voltar-se contra eles. Quando Davi então é dispensado, retorna à sua cidade, quartel-general, onde morava seus 600 homens e respectivas famílias.
descobrem que a cidade de Ziclag tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas, que haviam saqueado a cidade, que haviam ferido a cidade e queimado a cidade, e levado os rebanhos, as mulheres, os filhos e as filhas, deixando um grande rastro de destruição para trás. Quando Davi vê essa cena, desatou a chorar. Seus homens também. E diz o texto que os seus aliados, agora revoltados por causa de seus filhos e de suas filhas, resolvem apedrejar Davi. Davi, muito angustiado, vendo seus aliados se voltarem contra ele, reanimou-se no Senhor seu Deus, pôs a buscar-se ao Senhor em oração e fez um pedido para Deus: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo quanto ele tomou de você, você vai trazer de volta. Davi entrou na peleja, seus homens se uniram com ele novamente. 200 ficaram para trás porque estavam muito cansados. Mas Davi, com a promessa da vitória, entra na peleja, consegue uma consagradora vitória contra os amalequitas e tomou tudo de volta: os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, as coisas grandes, as coisas pequenas. Tudo Davi tornou a trazer. Este episódio enseja-nos duas grandes lições, porque este é um retrato da batalha que a família vive, dos inimigos que conspiram contra a família, inimigos visíveis e invisíveis. Como é esse ataque? Com que fúria o inimigo ataca a família? E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, esse ataque do inimigo é implacável. O verso 1 diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Esta é uma ideia de um ataque fulminante, avassalador. O inimigo não veio para brincar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E há muitas pessoas que são vítimas desse ataque fatal, mortífero. Quantas pessoas que estão completamente arruinadas, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, até fisicamente, em virtude desse ataque frontal. Ele vem para ferir mesmo. Ele é implacável mesmo. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. Ele é o destruidor. Ele é o leão que ruge. Ele é o grande dragão vermelho. Ele é a serpente. Ele é maligno. Ele é diabo, ele é Satanás. Ele não dorme, ele não tira férias. Ele vive espreitando a nossa família para nos atacar. Mas, em segundo lugar, o texto diz que eles feriram a cidade. É claro que você queima estruturas físicas e você fere pessoas. E há muitas pessoas feridas hoje. Feridas na alma, nas emoções, nos sentimentos. Feridos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Pessoas que sofreram abuso na infância. Pessoas que foram esmagadas, achatadas emocionalmente pelos pais, ou por um cônjuge, ou por um patrão, ou por um professor. Pessoas que foram abusadas e nunca resolveram esse problema no coração, que carregam esse fardo pesado.
E aqui as famílias dos homens que acompanhavam Davi são assim feridas, desonradas, humilhadas, completamente desrespeitadas, arrancadas de onde estavam, sem poder se defender. Assim há muitas famílias hoje que estão doentes, estão feridas, estão machucadas, estão sofrendo a dor de uma rejeição, ou de uma humilhação, ou de uma injustiça. Assim estavam as famílias de Davi e de seus homens. Mas se você parar para perceber, o alvo principal do inimigo é atacar a família. Porque os versos 2 e 3 diz que tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. O inimigo sabe que se ele desarticula a sua família, desarticula você. Ninguém está bem se a família está mal. Ninguém está feliz se a família está sendo destruída. Os louros da vitória, as conquistas deste mundo, a riqueza ou a fama não podem compensar o fracasso da família. Porque se ataca a família, se destrói a família, então tudo mais começa a ruir, a colapsar. É por isso que quando hoje as leis estão caminhando na direção de desconstruir a família, de arruinar os alicerces e abalar os alicerces da família, isso é um projeto suicida. Porque nenhuma nação pode ser forte com famílias fracas. Nenhuma nação pode ser saudável com famílias doentes. Se destrói a família, a célula máter da sociedade, tudo mais começa a entrar em conflito, a enfraquecer, a colapsar. É por isso que parece-nos que o principal alvo do inimigo é atingir a família, atingir o casamento, atingir os filhos, atingir a juventude, maquiando o problema, desvirtuando os valores, distorcendo princípios, colocando valores e princípios de ponta cabeça. E aí a família começa a adoecer, a enfraquecer, a perder a sua estabilidade, a perder a sua finalidade. E o que você encontra hoje na sociedade é exatamente isso, uma família confusa, perdida, sem rumo, sem norte. Porque isso é estratégia do inimigo. Outra estratégia do inimigo é jogar uns contra os outros. Porque note você que os aliados de Davi querem apedrejar Davi. Deveriam estar do lado dele, mas estão contra ele. Deviam se reunir para traçar uma estratégia para enfrentar o inimigo, mas estão aqui querendo matar o líder. E aqui há um grande risco. Que quando você faz o seu aliado inimigo, você faz do seu inimigo aliado. Quando você começa a atacar a própria família internamente, buscando um culpado, você perde o discernimento para entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não temos que ficar acusando uns aos outros, marido acusa a mulher, mulher acusa o marido, pai acusa o filho acusa o pai, não. É hora da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo. E não ficar gastando energia, força, se enfraquecendo em brigas internas, domésticas. É triste quando você vê uma família se destruindo, onde os inimigos são os da própria casa, trazendo para fora e lavando do lado de fora a roupa suja da família, desgastando uns aos outros, acusando uns aos outros, machucando uns aos outros, denegrindo a imagem dos outros.
Essa é a estratégia do inimigo. Mas ainda, no verso 16, diz que os amalequitas estavam acampados e festejando por causa da grande vitória que tiveram contra as famílias de Davi e de seus homens. É claro que quando o inimigo consegue desarticular nossa casa, nossa família, jogar uns contra os outros, ele celebra. Ele celebra. A grande pergunta, portanto, que devemos fazer é esta: onde a nossa família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Quem está celebrando? São os que impõem derrotas contra nós ou nós estamos nos alegrando porque Deus está nos dando vitória contra o inimigo? Então, esse é o pano de fundo, esse é o cenário que Davi enfrenta e ele precisa lutar pela sua família. O que Davi fez? Esse é o segundo ponto que eu quero tratar. O que Davi fez diante desse quadro? Em primeiro lugar, o texto nos informa no versículo 4 que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Choro não é sinal de fraqueza. Choro não é emblema de fracasso. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está declarando que não pode se conformar com o caos. Quem chora está dizendo que não pode aceitar passivamente a decretação da derrota. Quem chora está reagindo ao caos. Davi chora, não escondido num quarto fechado, não debaixo das sombras no anonimato. Ele chora em público, para todo mundo ver. Porque também o choro revela a nossa vulnerabilidade, ao mesmo tempo a nossa confiança naquele que é maior do que a nossa vulnerabilidade. E eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou ao ver seu casamento sendo destruído? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos porque eles entraram por um atalho perigoso da vida? Nossa geração está chorando diante dos melodramas de séries de Netflix, mas não tem chorado diante dos dramas reais da vida. É preciso chorar. Os homens de Deus foram homens de lágrimas. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, chorou diante da cidade de Jerusalém, da incredulidade daquela cidade. A segunda coisa que Davi fez, além de chorar, diz o texto no verso 6, que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco e ele era forte. Ele não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele. Ele não se reanimou porque ele tinha capacidade de lidar com o inimigo. Ele não se reanimou porque ele tinha estratégias para vencer o inimigo. Ele estava em desfavor. Seus homens querem matá-lo. Seus filhos, suas filhas, suas mulheres estão nas mãos do inimigo. Todas as famílias dos 600 homens que o acompanhavam foram afetadas. Seus líderes querem matá-lo. Mas a despeito das circunstâncias tão adversas, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu quero dizer a você que você pode estar no fim da linha, no fundo do poço. Você pode olhar para a sua família e não ver qualquer perspectiva de solução. Talvez você tentado a jogar a toalha, a desistir. Mas eu quero encorajar você, reanime-se no Senhor seu Deus. Porque quando você coloca a sua causa nas mãos de Deus, não há causa perdida para Deus. Não há problema insolúvel para Deus. Não há vida irrecuperável para Deus. Não há doença incurável para Deus. Ele pode tudo quanto Ele quer. Mas em terceiro lugar, Davi não só chorou e se reanimou, ele orou também.
porque a reação dele não é carnal. Davi não reage com bravatas. Ele reage para se colocar de joelhos diante de Deus, para buscar a presença de Deus, para buscar os recursos ilimitados de Deus. E a oração dele é objetiva, apenas uma pergunta. Aliás, duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Trocando em miúdos, ele está dizendo assim, Deus, eu estou levando de goleada do inimigo e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? E quando você ora, Deus responde. E Deus disse, reage, Davi. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi tomou de volta as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres. Tudo Davi tornou a trazer. Eu quero encorajar você a não deixar nada nas mãos do inimigo. Seu casamento, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Não entregue de bandeja a sua família para o inimigo. Não ensarilhe as armas. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não aceite passivamente a decretação da derrota. Deus pode fazer um milagre na sua casa, na sua família. Você não gerou filhos para serem escravos do inimigo, você gerou filhos para a glória de Deus. Não abra mão de seus filhos, até ver os libertos, curados, transformados, salvos pela graça de Deus. Não se conforme em ver o seu marido, a sua mulher nas mãos do inimigo. Tome de volta aquilo que Deus lhe deu. Restabeleça aquilo que Deus deu para você dentro da sua casa. O que o inimigo levou? Talvez a sua paz, talvez o diálogo em casa, talvez o carinho, o afeto, o respeito uns pelos outros, talvez a leitura da Bíblia, talvez a oração, talvez a comunhão com Deus e uns com os outros. Tome de volta aquilo que Deus lhe deu. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Deus reverteu a situação. Os inimigos foram derrotados. O povo de Deus saiu vitorioso. A glória de Deus se manifestou. A bênção de Deus surgiu. Onde tinha choro, agora tem alegria. Onde tinha derrota, agora tem vitória. Onde tinha prejuízo, agora tem lucro. Onde tinha fracasso, agora tem triunfo. Onde não havia esperança, agora a alegria e a esperança sorri para eles. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a lutar pela sua família, a nunca desistir de sua família. Deus abençoe sua vida.